Olá, pessoal! Estamos de volta com mais uma entrevista da série que estamos fazendo com os pré-candidatos e candidatos a vereador do Rio de Janeiro, porque nesse momento há pré-candidatos e candidatos. Alguns partidos já fizeram a sua convenção, logo são candidatos, mas não podem pedir voto, porque a lei eleitoral só permite a partir de um certo dia de agosto. É uma hipocrisia que eu considero, né? A campanha fica muito curta. É por isso que o Jair do Rio está fazendo já umas 2 semanas, 3 semanas, essas entrevistas. Eu não conseguiria entrevistar um número razoável de candidatos e pré-candidatos a vereador, o suficiente para você ter uma chance de escolha. Hoje eu estou com o Carlos Murdock, professor Murdock, como a gente chama, do novo professor universitário, arquiteto, urbanista, escritor também, né, etc, etc. É exatamente isso, Quintino. É exatamente. Na realidade é o seguinte, o arquiteto, analista de sistemas... Porra, analista tá falando Mas, contra você. Não, depois não. Sabe por quê? É porque o arquiteto é um grande resolvedor de problemas. Quando você entra numa esfera urbana, você passa a lidar com problemas altamente complexos, né? Então você tem que ter uma visão extremamente horizontal e abrangente para entender as relações de causa e efeito. Porque não é só a questão de, vou trocar um pneu, vai melhorar, vou trocar a repimboca da parafuseta do motor e vai ficar tudo ótimo. O arquiteto ele tem que ter esse poder. E isso vai se dar em várias escalas, da cidade até a própria casa. Mas no momento, de 15 anos para cá, eu passei a me dedicar aos problemas do Rio de Janeiro. E é por isso que eu estou me disponibilizando para ajudar da maneira que for. E dessa vez, sendo um pré-candidato à vereança do Rio de Janeiro, onde eu sei que eu posso colaborar bastante. Mas hoje você já é candidato, que teve a convenção do Novo e confirmaram o seu nome. Exatamente. Confirmado e não tem mais volta. A convenção foi muito bacana e cara, o mais importante, Quintino, nessa história é colocar em debate alguns temas que a gente está precisando colocar. É o que eu chamo de colocar o bode na sala, sabe? E muitas vezes o que a gente percebe na Câmara de Vereadores, as pessoas, elas, os vereadores em geral, têm um direcionamento, às vezes, político, uma formação não exatamente ligadas. Eu sou partidário de que, para você gerir uma cidade, você tem que ter um comitê de pessoas que estudaram isso, né? Por isso eu fico muito feliz, inclusive, em ter vários arquitetos em vários partidos candidatando, né? Não sei se você vai lembrar, a minha primeira candidatura foi uma candidatura meio na base da cara, na coragem, em 2016, porque é o seguinte, depois de 25 anos de sala de aula naquela época, caramba, o que adianta salvar o mundo em sala de aula? Né? O que adiantam as teorias? E muitas coisas que a gente estudava, elas iam se materializando. Então, inclusive, queda da perimetral. A gente avaliou a queda perimetral há muitos anos e chamava, você é louco, isso nunca vai acontecer. E a gente vê a cidade se transformando porque fazer esse tipo de estudo é como se fosse abrir uma janela para o futuro. A partir de então, eu comecei a formatar metodologias com base científica para enxergar o futuro. É claro que o pessoal me pergunta, poxa vida, você tem bola de cristal? Não. Mas o que é o futuro? Né? O futuro, se não cair um meteoro na cabeça da gente, que isso é outro assunto para outra live, o futuro é uma série de linhas e tendências que se encontram, linha econômica, social, né? E você consegue prever cenários, principalmente quando a gente está lidando um pouquinho com a economia. A economia, ela, apesar de ser imprevisível, ela tem uma certa previsibilidade, tem séries históricas. E a cidade nada mais é do que a materialização da economia e da sociedade no espaço físico. Então a gente consegue abrir essa janelinha, se preocupar e propor soluções antes que os problemas aconteçam. Sempre que eu converso com um arquiteto, candidato, eu tenho que fazer uma pergunta, né? Porque não sei se você é da escola de Le Corbusier, alguma coisa. Porque a cidade do Rio, ela é linda, mas arquiteturamente era linda até os anos 50 e de repente viraram blocos de concreto se espalham pela cidade. A Barra é horrorosa. Eu moro na freguesia, os seus prédios também são horrorosos. São todos blocos idênticos. Uma vez eu vi uma foto e falei, meu Deus, a pessoa é minha vizinha. Não era, o prédio só era igual. O centro tem prédios
não sei qual elogio se pode fazer o edifício Cândido Mendes, um bloco negro, quem desenhou aquilo. Bem, aqui está um desenho, um bloco negro, pronto. E o Rio É isso repete, mesmo. repete assim. E você tem uma beleza arquitetônica na cidade, que ali o Arco do Teles lembra Lisboa, e nada se conversa. A arquitetura é deixada de lado quando você faz o plano diretor. Você não faz, olha, arquiteturamente isso não combina com a região. Aí tem um prédio novo do Leblon que parece uma clínica de dentista e cobra. É um prédio mais caro, o imóvel mais caro hoje da cidade. O Golfe. Esqueci, o edifício ali no Golfe, também na casa dos milhões, e com todo respeito, mas parece o Minha Casa Minha Vida. O vereador, né, um vereador humanista, um vereador arquiteto, pode ajudar a que o Rio tenha uma arquitetura que combine com a cidade e não seja esses blocos que você conversa com o responsável, fala, não poderia fazer um prédio mais bonito? Não, entenda, pela questão volumétrica, para ter mais, para valer a pena, a gente tem que fazer assim. As duas. Bom, você fez duas perguntas em uma, então deixa eu tentar ir passo a passo aqui. Você falou em Le Corbusier, eu tenho uma relação de amor e ódio, como todo arquiteto, né? A gente começa, a princípio, na escola de arquitetura. Quando eu entrei na escola, era uma escola de arquitetura moderna, e aí a gente vai ter que entrar na questão do modernismo como um todo, etc. Mas vamos entender a figura do Le Corbusier, né? Le Corbusier era suíço, na realidade ele não se forma em arquitetura, mas é um sujeito que mexe com precisão, ele ia mexer com relógios, né? Era filho de uma família de relojoeiros. Ele vai se tornar franco-suíço no momento que ele vai para Paris, e aí fica encantado, vai montar uma revista chamada L'Esprit Nouveau, com pintores cubistas. A gente está falando dos anos 10, início dos anos 20. E Corbusier faz uma viagem em volta ao mundo para ver as arquiteturas, e Corbusier entendia dessa arquitetura que você considera tão bonita, que é a arquitetura principal do Rio de Janeiro, que a gente vai falar, tão bonita. A gente vai ter o período neoclássico, o período imperial do século XIX, e na transição do século XIX para o século XX, vamos ter a abertura da Avenida Central, e ali é quando o centro do Rio de Janeiro vai se consolidar, e vamos ter muitas arquiteturas, como o Teatro Municipal, da Escola Beaux-Arts, Belas Artes francesa, que era a nossa influência. Aliás, o Rio de Janeiro queria ser uma Paris tropical quando abre a Avenida Rio Branco. Só que vem a Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, o que as pessoas fazem? Né? Constrói arma e constrói bunker de concreto, a Guerra das Trincheiras, etc. E tal. E essa guerra dizima completamente a economia e dizima muitas cidades europeias. Aí o que vai acontecer? Tá? Você tinha uma conjuntura, você tinha que gerar muito emprego, né, para reconstrução. Aliás, só um adendo. Construção civil é o que normalmente costuma tirar a gente da crise, tá? Construção civil e de infraestrutura. Você tinha as fábricas aço e concreto, bunker, né, proteção. E o Le Corbusier, ele tinha uma ideia de uma casa para todos os países, tanto que as primeiras arquiteturas corbusianas vão ser meio que cópias iguais. Então ele monta uma espécie, né, mal comparando, de uma caixa de Lego, que é o que você vê muito aqui nas arquiteturas brasileiras, né? É o concreto armado, a estrutura de concreto. Então, até antes da Primeira Guerra Mundial, já existia o sistema de concreto como estrutura independente do edifício, né? Porque até mais ou menos no final do século XIX, a própria parede era a estrutura do edifício. Com o advento do concreto armado e da estrutura metálica, a parede pode existir ou não. Então, isso cria uma facilidade para se montar rapidamente uma arquitetura. Essa ideia corbusiana, com esse sistema de um novo homem, né, ele vai falar sobre a mobilidade das cidades, e ele vai criar um conceito de torres no parque, ele quer separar a vida do homem da vida do automóvel, ele é um sujeito apaixonado pelas máquinas. Então ele vai meio que tentar criar, e a gente vê isso na Barra da Tijuca, caminhos que sigam diferente. Vias de altíssima velocidade e torres enfiadas no meio de um jardim. Ele vai propor isso para Paris, inclusive, chama de Plan Voisin. Só que ele nunca encaixou isso na Europa.
de certa maneira. Ele veio encaixar, isso teve muita reverberação no Brasil, através da figura do Lúcio Costa e do Oscar Niemeyer. Aí, quando o Brasil tem a Revolução do Vargas, em que se buscava uma nova linguagem arquitetônica, de um novo Brasil, dentre várias hipóteses, o Ministério da Educação e Saúde, depois vai virar Ministério da Educação e Cultura, logo ali, o edifício do MEC, através do ministro Capanema, ele vai querer uma imagem de um novo Brasil. E o Lúcio Costa e Corbusier e os grandes arquitetos brasileiros que a gente conhece hoje, todos estudavam ali na Escola de Belas Artes, eles vão chamar o Le Corbusier como consultor, porque eles eram grandes leitores da obra do Corbusier. Então, Corbusier vai trazer, influencia uma geração de arquitetos, e eu vou dizer uma coisa: o Brasil é o país que mais absorveu a arquitetura corbusiana, porque aqui as ideias chegaram e se manifestaram numa escala muito maior do que nenhum outro lugar. Isso é para falar como foi a influência do Corbusier. Mas uma coisa que fazia sentido em 1920, o homem-máquina, todo mundo ia ter automóvel, dá no que dá. Vai dar em Brasília, que é um equívoco na minha visão. É uma cidade com uma ilha da fantasia, com um número de cidades satélites em volta assustador, porque a cidade é tão programada, sabe, é tão imposta às pessoas, tá, que não se considera aonde a pessoa menos abastada vai morar. E Brasília acontece isso, e na Barra da Tijuca acontece o mesmo fenômeno, de certa maneira. Você tem um grande eixo ali, aliás, Barra da Tijuca e Brasília parecem a mesma pessoa, porque você tem aquela cruz até o território permite isso, a Avenida das Américas e a Avenida Ayrton Senna, e com uma população menos abastada do outro lado dos lagos. A gente pode até ver isso no mapa daqui a pouco. Mas então, essa influência, a gente paga pelo Le Corbusier, como você falou, até hoje. Tá? Agora, a gente consegue fazer uma arquitetura muito melhor do que a gente está produzindo. Porém, qual é o problema? Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma característica da legislação que ela já fez o projeto por você. Quando ela te diz afastamento tanto, afastamento lateral tanto, taxa de ocupação tanto, ela já criou um cubinho ali, um projeto. E muitas vezes, quer dizer, quem investe quer o máximo de área possível. Então, normalmente, a gente vai no máximo da área possível. Então, a legislação, ela projeta a cidade. Vou dar um exemplo para você. Num determinado momento, as pessoas tinham ideia. A cidade é a cidade dos automóveis. Então, os novos edifícios vão ter que ser recuados em relação à frente do lote, porque em algum momento a gente vai demolir tudo para ampliar a área de automóvel. Cara, o que hoje em dia a gente acha uma insanidade. Tá? Quando você compara a área de automóvel em relação à área de pedestres, ciclistas, etc. e tal, a gente tem uma desproporção absurda. Porém, criou-se uma cultura nacional do automóvel. Tá? A gente jogou fora a nossa linha de trem, está descartando a supervia, está descartando essas coisas todas, e quando se tenta fazer uma revitalização do transporte público, sai um BRT, que na realidade vai matar a logística da Avenida Brasil, que eu acho que é uma conversa que a gente pode ter daqui a pouco. Então, é isso. A legislação, ela assassina, ela engessa o arquiteto. E aí a gente vai ter esse tipo de manifestação. Simples assim. E aqui a gente vem num problema da cidade, que a cidade não conversa, né? Você constrói prédios que não conversam com a rua. Sim. Você teve agora o plano diretor e ainda assim ele até um plano diretor que tenta afastar a cidade cresce para o oeste, né? Então a cidade já não tem isso da Zona Oeste priorizar a Zona Oeste, quer priorizar a Zona Norte e o centro. E você, como urbanista, deve ter acompanhado o plano diretor. Você, como candidato, vereador, você acha que teria feito algo diferente? Em muitas questões, sim. Eu teria acabado com o afastamento frontal, por exemplo. Tá? Eu teria induzido muito mais a questão das fachadas ativas do que já está. Por exemplo, mas eu acho que o plano diretor ele tenta ir demais, por vezes, no micro. Vou dar o exemplo do Maitá.
Tá? O Maitá agora você pode dividir as casas internamente. Isso significa que a gente vai ter um uso um pouco diferente do que as pessoas estão habituadas. Então, em algumas casas vão poder virar, sei lá, 4, 5, 6 apartamentos. Isso vai provocar um impacto dentro de uma população que na verdade, não teríamos essa necessidade. No próprio Jardim Botânico poderíamos fazer isso. Eu entendo, Quintino, que o plano diretor ele é uma lei e que deve atender às nossas necessidades. Então, eu vejo que o plano diretor ele propõe, mas ele vai tomar ainda muitas revisões, como já vem tomando, tá? Já vem tomando agora. E entendo também que ele foi excelente, pelo sentido aí eu vou fazer um agradecimento público ao Washington Fajardo, porque eu vi as pessoas indo debater o plano diretor entrou na pauta da cidade. Tem gente que fala, poxa vida, eu não decidi nada. Então, não decidi porque não foi nas reuniões, mas eu nunca vi ele tentando ser tão transparente e tão interessante. Eu tenho uma crítica em relação a esse plano da questão do seguinte, tá? É o excesso de negociação de áreas de potencial construtivo. Tá? Às vezes de uma forma não exatamente precisa em relação a determinadas situações que eu acho que a gente tem que preservar. Então, assim, isso acaba transformando a cidade numa espécie de um balcão de negócio. Vou dar um exemplo aqui. Agora o pessoal outro dia estava conversando em colocar um autódromo em Guaratiba. Né? Eu, pessoalmente, eu acho um equívoco, primeiro, a gente investir no autódromo, ainda mais em Guaratiba. Aí você vai falar, Murdoch, por que não autódromo? Você não gosta de Fórmula 1? Eu adoro, tem autógrafo do Emerson Fittipaldi, pra você ter uma ideia. Agora, a gente vai colocar, Guaratiba, ela é uma seção da cidade que ela deve ser mantida ainda com uma característica mais agreste, né? Ainda é um pouco do Rio de Janeiro, de uma área natural que a gente ainda tem. O solo de Guaratiba, para a gente colocar uma pista, cara, vai ter que estaquear a pista toda. Né? E o pior, o que se pretende crescer em volta? Né? Então, sinceramente, sou absolutamente contra. E qual é a grande jogada do autódromo? Na realidade, as pessoas estão pegando esse potencial construtivo desta região específica de Guaratiba, que na realidade você deveria manter num número de pavimentos baixo ali e para ser ocupado com habitação, com cidade de verdade, e porque o solo é muito ruim para se construir, então a gente corre inclusive o risco de ter um efeito que eu vou chamar de Vila do Pan-Americano. Lembra da Vila do Pan? Aquela que a gente construiu onde não devia, ali no entroncamento da Ayrton Senna, ali com a linha amarela. Você lembra da Vila do Pan, como é que ela afunda? É o mesmo tipo de terreno. Então o pessoal está pegando, sabe que é complicado construir ali, e questiona, caramba, o que eu vou botar aqui de bacana, sei lá, que possa ter um impacto e ofertar uma venda para a população legal. Vou botar um autódromo. Só que aí, chefe, um autódromo em Guaratiba que eu acho que não vai ter o impacto que a gente precisa, principalmente quando a gente tem uma crise habitacional ainda vigente aqui no Rio de Janeiro. E outra coisa, vou pegar esse potencial construtivo e vou transferir para outras áreas. Então, na verdade, o autódromo não tem almoço grátis. Para se construir o autódromo, que eu não sei quem vai cuidar, né? A gente sabe isso, né? Essa PPP nem sempre ela funciona da maneira que a gente gostaria. Só que eu estou pegando esse potencial aqui para essa terra difícil de construir, porque é muito caro para estaquear, e estou colocando em outros lugares. Aí eu pergunto, ora Pelotas, se eu posso pegar esse potencial construtivo e trocar por alguma coisa, eu até entendo que investir naquele território de Guaratiba seja complicado, você não vai conseguir subir muitos edifícios por causa do nível de complexidade da estrutura que você tem que colocar naquele tipo de solo. Cara, se eu vou trocar por alguma coisa, troca por hospital, troca, por exemplo, uma coisa que a gente precisa demais, que é coworking popular, para poder trabalhar à distância, remotamente, que é para poder estudar à distância e às vezes não tem uma internet banda larga em casa. Eu vou trocar por centros de recuperação de pessoas de rua, né, que são vários programas que a gente pode montar. Vamos trocar por alguma coisa interessante, verdade. Tá? Eu não acho que o autódromo seja
uma coisa popular. E a gente vai ver vários exemplos disso em relação ao plano diretor. Vários exemplos. Falei demais, né? Desculpa. Não, mas o plano diretor é longo, né? Ele trata de tanto tema, né? Vai, né? Você também tem aí alguns estudos sobre a questão de mobilidade da cidade, né? Você está falando do sertão, né? Zona Oeste, longe, a zona freguesia, que nem é tão longe assim. Mas quando você pega Campo Grande, você pega Minha Casa Minha Vida, em Santa Cruz, eles são longe dos centros do bairro, né? Você tem Minha Casa Minha Vida, que é distante 1 hora do centro de Santa Cruz. Você tem do centro de Campo Grande. São projetos que não foram pensados. São projetos federais, mas que o município poderia ter pensado. O Eduardo já assumiu há algum tempo que foi um erro, né? Que deveria ter sido pensado aí na Zona Norte ou no centro, que já tem infraestrutura. Você enxerga alguma solução? Quer dizer, já eram os Minha Casa Minha Vida construídos, mas hoje ainda eu não vejo moradias populares sendo feitas em regiões centrais. Não está tendo esse pensamento. Não. Quer dizer, na verdade, não estão se construindo nem moradias populares. Né? Teve a Cidade do Aço sendo feita ainda assim, em Santa Cruz. Exatamente. Eu posso compartilhar a minha tela com você para eu falar um pouquinho sobre como eu divido a cidade e, por consequência, como a mobilidade do futuro vai funcionar? Posso compartilhar? Então, vou apresentar aqui minha tela e vou fazer um desenho, né? O professor tem aquela mania de desenhar tudo. Então, gente que está ouvindo o podcast, eu vou deixar disponibilizado essa apresentação para vocês fazerem o download e entenderem exatamente o que eu estou falando aqui. Tá bom? Então, vou compartilhar minha tela aqui, tela cheia. E bora lá, vamos desenhar aqui. Se o Quintino puder liberar a tela para mim, agradeço. Tá? Eu gosto sempre de contextualizar, e perdão se você já ouviu essa historinha algumas vezes, eu quero lembrar que o Rio de Janeiro, na realidade, ele tem a cara do Rio de Janeiro, e essa mancha que a gente tá olhando aqui de cidade, em contrapartida dessa mancha verde, a geografia do Rio é muito particular, né? Porque a gente vai ter, né, uma tremenda orla aqui, né? O Rio de Janeiro nasce por causa da Baía de Guanabara, uma frase que eu vou sempre falar e repetir, e eu acho que é importante. E nós temos aqui 3 grandes maciços, né? Esses maciços aqui, clássicos, então, que vão gerenciar todo o problema, vão ditar como o Rio de Janeiro ele vai se distribuir espacialmente. Agora, qual é a lógica que a gente tem aqui? Né? Isso aqui, maciço da Tijuca, maciço da Pedra Branca, maciço do Jericinó. Qual é a loucura do Rio de Janeiro? Como ele nasce neste ponto aqui, o centro do Rio de Janeiro não fica no centro, né? Ele nasce justamente da zona portuária, e o Rio de Janeiro só existe por causa dessa questão da zona portuária. Ele vai promover um crescimento, de certa maneira, desequilibrado. Né? Século XVIII, principalmente XIX, né? Final do século XIX, século XX, quem tem mais dinheiro vai morar perto das praias e vai ocupando a Zona Sul. No meio do século XIX, né, nós vamos ter a abertura que eu vou chamar das linhas férreas. E uma linha férrea vai ser extremamente importante e que vai deixar a sua marca até hoje aqui no Rio de Janeiro, né? Principalmente a estrada de ferro Santa Cruz. Então, qual era a questão? Por uma lógica, sem trocadilho, de logística, você vai ter uma série de fábricas se instalando aqui, como a fábrica de tecidos Bangu, que depois vai dar origem ao clube, a gente vai ter a questão de Madureira, a gente vai ter a questão de Nova América. Então, nós vamos ter várias centralidades aqui acontecendo por um motivo. Isso que eu acho importante lembrar, Quintino. Toda cidade tem um motivo para existir. Murdoch, onde você quer chegar? Eu quero chegar que é o seguinte: o Rio de Janeiro ele cresce, num primeiro momento né, quem tem dinheiro para a Zona Sul, e as populações menos abastadas elas vão crescendo em direção principalmente à Zona Norte, o que a gente vai chamar hoje de Zona Oeste. Tá? Isso vai gerar uma certa uma consequência muito clara, que é a seguinte: pelo fato do centro do Rio de Janeiro não ficar no centro, e nós vamos ter
um efeito que eu vou chamar efeito de distância da capital, que é um efeito, na realidade, de gravitação urbana. Deixa eu ver se eu consigo exemplificar ela aqui de uma maneira interessante para vocês. Né? O que acontece? Quanto mais longe do centro aqui, quanto mais longe eu vou perdendo em qualidade de serviço, qualidade de infraestrutura, em qualidade dessas coisas. Por isso que no centro a gente vai ter uma concentração de serviços tão grande, tá? Aqui, por exemplo, esse mapa está mostrando as delegacias de polícia, e elas vão escasseando quando a gente vai andando para a região aqui de Campo Grande, Bangu, Santa Cruz, por aí vai. Não, você tem uma concentração enorme dentro dessa área que a gente vai chamar central. Por outro lado, o que está acontecendo? Vamos dar uma olhada aqui rapidamente na expansão urbana do Rio de Janeiro. Deixa eu ver se eu consigo colocar para todo mundo aqui, para todo mundo ver aqui. Acho que sim, pronto. Vamos lá. Rio de Janeiro, 1927, essa faixa cinza aqui, né, a gente vê que nitidamente está andando aqui na paralela do trem. Quase não existia Bangu, quase não existia Campo Grande. A cidade vai crescendo, 1948. Né? E mais interessante que a gente viu um iniciozinho aqui da ocupação da Baixada de Jacarepaguá, só que a Barra da Tijuca permanece uma aventura ainda nesse momento. E, finalmente, Rio de Janeiro, em 22, a gente observa que 4 milhões e meio de pessoas habitam aqui no município, isso se a gente não contar as pessoas que vêm da Baixada Fluminense e da região metropolitana para trabalhar no Rio, e que causa esse impacto de trânsito terrível, né? A gente vê essa ocupação aqui em torno da linha férrea. Tá? E depois a gente vai ter a abertura da Avenida Brasil, lá um pouco depois, que vai funcionar muito mais com a logística e com a política de rodoviarização aqui do Brasil, portanto se torna importante também a Avenida Brasil como deslocamento de logística. E o erro estratégico que a gente está tendo aqui, e é uma herança que a gente tem em relação à nossa fusão, que nunca aconteceu, né? Por quê? Fusão do estado da Guanabara com o estado do Rio. Tá? Então, algumas coisas ficaram a cargo do estado e outras ficam sob responsabilidade do município. Por exemplo, os ônibus são responsabilidade do município, enquanto as ferrovias, o que a gente vai chamar de supervia, é responsabilidade do estado. Quando a gente não tem um alinhamento entre esses dois poderes, né, nível municipal e estadual, a gente passa a ter políticas concorrentes, que é isso que a gente está vendo acontecer agora no Rio de Janeiro. Mas bora lá. O que a gente entende aqui, Quintino? A gente entende que existe um arco. Deixa eu ver se eu desenho aqui em vermelho. Existe um arco em torno dessa linha férrea. Né? E que se a gente for colocar o centro dos bairros, ele está sempre próximo às estações. O que isso tem a ver com mobilidade? Bora lá, já vou chegar lá. Tá? O que acontece aqui? Eu gosto, né, de dividir a cidade de uma maneira diferente daquelas regiões de AP1, AP2, AP3, AP4, AP5. Né? Eu entendo que as regiões acontecem em torno de centros econômicos e com certas limitações geográficas. Portanto, né, como é que o Murdoch vê a cidade hoje em dia? Tá? Murdoch não vê AP1, AP2, AP3, AP4, AP5. Eu vejo, na realidade, 3 cidades. Uma cidade que eu vou chamar de cidade alfa, cidade original, que é composta aqui pela Zona Sul e pela Zona Norte. Eu chamo o novo centro, que é a Baixada de Jacarepaguá, Barra da Tijuca, Recreio, cidade 2, e uma super região aqui em Campo Grande. Murdoch, por que você está fazendo essa divisão? Com 3 você esqueceu de Bangu, etc. Já vou falar. Tá? O que acontece? Esses 3 pontos, essas 3 cidades, essas 3 regiões são cidades diferentes, com características diferentes. Portanto, deveríamos tratá-las com uma caixa de ferramentas. Murdoch, onde é que está? O que você faz com Bangu, Realengo e adjacências? Então, aqui é o que eu vou chamar de distritos articuladores. Por que, Murdoch? Porque simplesmente aqui nós temos o centro do Rio de Janeiro, um centro de logística. Tá bom, Murdoch, não entendi. Mas vamos lá. Vamos imaginar que a Avenida Brasil ela é abençoada.
Por que abençoada? Porque ela, no entorno dela, ela concentra muita coisa importante, né? Ela concentra uma população considerável, ela é um centro de distribuição logística importante. E outra coisa, eu tenho um porto de um lado, que é o Porto de Itaguaí, e eu tenho um porto do outro lado, que é o Porto do Rio. O que eu faço com isso? Gente, então eu tenho duas linhas, uma linha férrea e uma linha que é a Avenida Brasil, e eu acho que a Avenida Brasil a gente tem que começar a tratá-la como uma espécie de uma linha de montagem. E para isso eu tenho que tentar posicionar elementos capazes de fomentar isso. Vamos falar um pouco da região de Campo Grande, porque é uma região que o pessoal normalmente esquece bastante. Eu acho que Campo Grande, além desta possibilidade, além dessa, Campo Grande, Santa Cruz, o distrito, ele já foi concebido para ser um distrito industrial. Por exemplo, eu acho que está na hora da gente incentivar a centralidade, né? E tem muitos territórios recortados em Campo Grande, a gente precisa fazer uma revisão ali, um novo plano de estruturação urbana, inclusive se utilizando uma ferramenta que eu acho que nem todo mundo conhece, que é a do reajuste de terras, né, que foi muito usado no Japão, na Coreia, para a gente arrumar parte da cidade para que ela possa desenvolver. E eu acho que Campo Grande tem que ser uma cidade, tem que possuir uma centralidade, e a gente tem que fomentar a economia local naquela região. Murdoch, como é que você vai fazer isso? Primeiro, nós temos que lutar por uma zona de processamento de exportação em Campo Grande, tá? Aproveitando todo o potencial logístico, inclusive da questão de deságua do Porto de Itaguaí. E as pessoas vão dizer, Murdoch, mas Itaguaí não é o território? Mas eu tenho também aqui em Seropédica uma universidade federal. Então, isto aqui está pronto para ser uma região nos moldes jurídicos do ABC Paulista, ou seja, é uma região que deve-se criar uma sinergia a tal ponto de Campo Grande ser a capital desta vamos chamar de zona oeste, né, verdadeira do Rio de Janeiro. Tá? Então, e é isso. A partir do momento que eu começo a impulsionar essa economia local, as pessoas passam a trabalhar aqui e se deslocar menos, ter a menor necessidade de se deslocar para onde estão a maioria dos empregos, ainda na Zona Sul e Centro, e agora na Barra da Tijuca. Tá? Campo Grande não pode ser tratado como uma cidade dormitório, como era antigamente. Campo Grande é um centro urbano pujante. Falar um pouco da Barra da Tijuca, né? A Barra da Tijuca a gente entende que o metrô deveria ter chegado pelo menos até o terminal Alvorada, né? Só que eu acho que comprovadamente houve um número de desvios da ordem de 30% daquele orçamento à época de 10 bilhões, e a gente não conseguiu fazer essa chegada. Então, o que a prefeitura tentou naquele momento foi fazer um puxadinho com a figura do BRT, que eu acho que é outra crítica. Bom, já que tem o BRT, eu acho que eu sempre acredito mais na questão dos trilhos. Eu adoraria ter um VLT ali, como era uma ideia antiga, inclusive do César Maia, da década de 80, se não me engano. O Conde queria colocar um VLT. Eu acho que é imperioso que a gente coloque um veículo sobre trilhos. E digo mais, eu removeria de cara aquelas pistas que o VLT rouba da rolagem da Avenida das Américas. Como é que você faria isso? Faria isso, aquilo suspenso, um vai por baixo, outro volta por cima. Para quê? Para que a gente tenha essa respiração. E te digo mais, essa viagem seria espetacular, porque a Barra da Tijuca fica muito mais bonita visto dessa posição. Então temos que trazer os trilhos para cá, tá certo? E quem ganha com isso, né? Em relação à Barra da Tijuca? A gente entende que a geração dos filhos do pessoal da Zona Sul e quem começou a sobrar um dinheiro aqui da Zona Norte, da Zona Oeste, foi comprar um apartamento na Barra, principalmente naquele momento. Então, nós temos foi a área que mais cresceu, cresceu 40% do censo 2010 para 2020, né? Essa região aqui, essa Baixada do Jacarepaguá. Isso é uma grande oportunidade aqui para o quê?
para a região de Jacarepaguá, que é fragmentada naqueles bairros, Taquara, Pichincha, etc. e tal, né, freguesia, né, que é uma grande oportunidade, porque nós temos aqui um centro financeiro e de muito dinheiro e muita geração de emprego. Tá? Isso aqui vai virar uma outra centralidade. Agora, temos que melhorar justamente a capacidade de troca. Aliás, existiu uma linha aqui de metrô que iria passar por aqui. Aí você vai perguntar para mim, Murdoch, você vê diferença entre metrô e trem? Não. Não. O problema é que nós, cariocas, pelo trem ser tão destruído, a gente sempre associou a trem uma coisa ruim e metrô uma coisa boa. Agora, Quintino, quando você vai a Versalhes, você vai de trem. Né? Você vai de trem e você não sente diferença. Lá chama-se metrô de superfície, né? Se a gente fizesse isso. O que é o VLT na realidade? O VLT, ele é um trenzinho, é o trem bacana pra caramba da Prefeitura do Rio. Então, questão número 1 é veletizar as linhas BRT imediatamente. Imediatamente. Ou então, pelo tempo, um plano muito claro para que isso aconteça. Tá? Mas, Pode falar. Murdoch, claro, se você pegar isso na teoria, é belíssimo e tudo. Mas na prática, falta orçamento, né? A veretização do BRT, acredito que seja possível. Né? Se você construir o BRT, consegue construir o VLT. Mas qualquer projeto desse, por exemplo, se você tira o morador de Campo Grande de trabalhar no centro e em outras regiões, você já esvazia aquela região, né? Assim como o orçamento, a população também tem seus limites. Vai gerar emprego como na região da Zona Oeste, se as grandes empresas preferem estar na Zona Sul e no centro. Por exemplo, a Budala, né, a nova bolsa, ela quer estar no Leblon ou no centro, em um imóvel de luxo com vista. Sim. E a mesma coisa vão ter as empresas e os escritórios que vão estar ali, do mercado financeiro. Eles não querem ir para a Barra, pela própria construção da Barra, esse estilo que você chamou aí de Nova Brasília, ela não permite, a Barra não permite o passeio a pé, como permite o Leblon e o centro. As empresas não vão querer ir por ali por esse tipo de construção. A Barra lembra também muito a Faria Lima. A Faria Lima você não anda, né? Na Paulista você anda, mas a Faria Lima não. Então, é um pouco difícil. Assim. Muita empresa foi para a Barra e depois voltou para o centro ou foi para a Zona Sul. Você quer. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Você está me perguntando qual o investimento. Você quer que eu faça? Eu estou falando do limite do orçamento, e do limite de população e da própria vontade do empreendedor. Né? O empreendedor. A Zona. Grumari é linha e tudo, mas você não pode construir ali, até porque senão o impacto ambiental. Agora, a parte central de Campo Grande, Bangu, com perdão quem mora lá, mas como quem mora aqui na freguesia, você não vai construir um prédio de luxo aqui. Não, apesar que é da vista, mas não é um lugar bonito para ser um lugar. Então, você tem essas dificuldades. Hoje, o empresário que for empreender para construir um escritório de advocacia, que seja, vai criar uma sala no centro, no Leblon, nem na Barra se quer muito, com o desengarrafamento, o problema da região, que é longe, na Barra é longe de tudo. É longe até para mim, que moro praticamente do lado. Então, você tem esses vários problemas que não dá para você dividir a cidade em três, que no PPT fica bonito. Não é dividir. Não é dividir a cidade em três, mas a resposta disso está na sua própria pergunta. Ela é extremamente pertinente, tá? Porque cada região vai ter um tipo de negócio. Ela tem que ter um tipo de negócio, ela tem uma vocação. Por exemplo, quando a gente está falando do incentivo à criação de uma zona de processamento de exportação nessa região de Campo Grande e Santa Cruz, em sinergia com o Porto de Itaguaí, em sinergia com a própria Itaguaí e com base de pesquisa enceropédica, você vai atrair um determinado tipo de negócio para ali. Porque quando coloca ali uma ZPE ou similar, né, você induz ali a proximidade, escritórios que vão cuidar dessa logística de exportação e fabrico.
Tá? Então, realmente são tipos absolutamente diferentes. A gente entende que o Rio de Janeiro, o cartão postal, e quando as empresas de grande porte vêm para cá, elas vão dar preferência sempre ao Rio de Janeiro hollywoodiano. E é o mais importante. Né? É o mais importante no sentido em que é o que é vendido para o exterior. Porém, a experiência é diferente. O que eu quero dizer é que, quando eu falo levar cidade e levar essa questão, proximidade, loteamento, Campo Grande, eu ainda tenho terra para construir. Ainda consigo construir barato. Tá? Eu ainda tenho oportunidades, eu ainda posso adensar ainda mais em volta das centralidades. Eu tenho um tipo de oferta ali que é perfeitamente possível a gente fazer essa aceleração. Aí você vai perguntar, como é que um vereador faz isso? Na realidade, é o seguinte, eu acho que na Câmara nós temos que ter essa noção, a partir do momento que ele tem um plano combinado, e temos que brigar por essa coisa, e podemos também fomentar através de descontos específicos de tributos e alíquotas, né, que determinadas empresas se tornem muito mais vantajoso, né, para elas que se instalem naquelas regiões. Eu acho que as leis elas servem exatamente para isso, a questão da tributação serve exatamente para isso. Então, acho que os mecanismos estão aí, tá certo? Os mecanismos estão aí. E entendo que temos que proteger Barra, Jacarepaguá, Zona Sul, Zona Norte, também, cada um a sua maneira. Tá? Mas eu não acho que seja uma coisa inviável, não. Tá? Posso falar de outras regiões, se você quiser. Não, voltando aqui, porque não a gente alonga. A gente acaba se alongando muito. Não, mas assim, a cidade hoje ela tem problemas, às vezes, que acabam não sendo enxergados, né? Nem pela Câmara, apesar que eu acho que essa Câmara atual é melhor em muito tempo, né? O Carlos Caiado foi um excelente presidente. Você tem o vereador Pedro Duarte, você tem. A esquerda não está nem tão boa, né, nessa legislatura, mas o centro e a direita melhoraram um pouco, apesar de ter outros nomes que não vale nem citar. Agora, vale uma questão tocar na questão eleitoral, que o Novo ele é um partido que não tem fundo eleitoral, né? E dessa vez pode usar, tem um fundinho eleitoral. Fundinho. Mas que não vai chegar a mim. Mas, assim, há uma dificuldade, especialmente no seu tema, né? Porque é um tema importantíssimo da cidade. Eu até comparo muito com o senador Portinho, porque o senador Portinho, eu acho um excelente senador, mas ele é um excelente senador porque ele não teve voto, porque se dependesse do tema que ele trata, não seria eleito. É um tema difícil, né, de você levar para a pessoa e entender, olha só, a gente tem que discutir a cidade. Sim. Que é difícil. É muito difícil você entender que, olha, vamos tratar desse tema, a gente precisa levar esse tema para o debate. Você consegue pensar em alguma estratégia para o eleitor? Porque o eleitor em si, você tem um eleitor ideológico, que, pelo amor de Deus, a vassoura não vai para a direita, para a esquerda. E você tem o eleitor do asfalto, e aí você disputa um eleitorado que, se você explicar esse eleitorado, que esses temas são importantes. Você tem alguma estratégia? Já pensou nisso? Olha só, como é que eu posso explicar isso da melhor maneira possível? Eu acho o seguinte, né, quando o Murdoch se levantou da cama um dia lá em 2016, né, antes de infartar, tá? Infartei em 2016 também, e decidiu fazer alguma coisa, né, olhei para o lado, meus filhos estavam fazendo, na época, comunicação. Eu falei, caramba, eu vou me candidatar. Claro que todo mundo fala que você é maluco, que você dá risada, que você vai cometer suicídio, que vão te matar, aquela coisa toda. E fui conversar com vários partidos, de todo o espectro, inclusive da direita até a esquerda, tá certo? Até para entender. E comecei a estudar política também, estava fazendo um curso de políticas públicas naquela época. E acabei conseguindo, né? Acabei indo atrás da Aspasa Camargo, eu sou um sujeito verde, né? Sustentável, minha especialidade é a sustentabilidade, que é até uma pauta que não deu para a gente conversar hoje, mas a gente vai ter outras oportunidades.
E foi atrás do PSDB. Beleza, as Paz da Camargo me ofereceram uma vaga no PSDB. As pessoas achavam que eu não ia conseguir um lugar no nominato. Me colocaram como um candidato ali meio da rebarba. E, surpreendentemente, com aquela campanha maluca, com os meninos fazendo vídeos, tive uma votação expressiva de praticamente 4 mil votos. E eu fiquei muito chateado, porque eu achei que você eleito. Devo dizer que o vídeo foi muito bom, os vídeos eram muito bons. Não, exatamente. Então, isso, na verdade, eu não tive noção naquele momento que aquela voz que ia tentando explicar esses fenômenos urbanos, ela podia fazer tão bem. Então, tem gente que esbarra comigo na rua e fala, virei arquiteto por sua causa. Isso é tão bacana, é tão sensacional que me fez continuar. E esses vídeos, esse posicionamento, me deu uma certa visibilidade para quê? Para ter um lugar de fala, como eu estou tendo aqui. Né? Eu estou conseguindo conversar com você, a gente está conversando, eu estou expondo ideias, está dizendo, não acho que é assim. E é assim a banda toca. Né? Assim a banda toca. Só que eu não estaria aqui, nesse momento, conversando com você, Quintino, se eu não tivesse tido, em 2016, aquela cara de pau de me meter na política. Aliás, o que eu acho que todo mundo tem que fazer. Tá? Porque a gente fica só falando mal na rede social, dizendo, tá errado, isso aqui não tá legal. A gente tem que ir e meter a cara a tapa. Qual é a minha estratégia para vencer? Na verdade, não tem estratégia. A estratégia é exatamente essa: é ser o Carlos Murdoch, é colocar as coisas que ele pensa, tá? E você, tá? Supostamente você tem um marketing eleitoral que você tem que ser associado a bandeiras, né? Mas a minha principal bandeira é discutir a cidade como um todo, discutir a cidade como um organismo, onde é que a gente tem que apertar o botão para que a prosperidade do Rio de Janeiro volte. Tá? E muitos vereadores, né, inclusive Pedro Arno, diversas vezes me consultaram por algumas coisas boas, né, algumas dúvidas. Eu cheguei a propor projetos que foram aprovados até na Câmara dos Deputados, como o certificado das iniciativas de ODS. Então, eu descobri que, na verdade, eu tinha uma maneira de me comunicar com as pessoas e isso me abriu uma possibilidade. É exatamente, eu estou aqui agora. Tive a oportunidade de desenvolver um plano espetacular de governo para o Paulo Messina, para a candidatura dele em 2020. O plano ficou espetacular para a parte de urbanismo, que me deu a oportunidade de conversar com uma porção de pessoas, né? Os meus professores, os craques, o pessoal de São Paulo, Minas Gerais, drenagem urbana. Cara, e aquilo foi para mim uma universidade fantástica e me deu uma visão de cidade louca, sabe? Louca e abrangente, sensacional. E que às vezes é muito difícil passar isso para o eleitor. Portanto, eu sempre tento, né? Eu montei uma linha de vídeos que chama-se Programa Rio Visão 2030, em que eu tento compartimentar essa visão de futuro, essa visão estratégica do Rio de Janeiro para 2030. Né? Como é que a gente pode fazer para retomar o rumo da prosperidade, como o choque de cidade que a gente tem que ter, né? Principalmente nas regiões menos lembrados, que, por exemplo, Bangu, Realengo, etc. e tal, tem uma proposta de centralidade que tornar aquilo em cidade de 15 minutos e criar, por exemplo, parcerias público-privadas para transformar essas regiões mais quentes do Rio, com excesso de radiação, em fazendas solares, sabe? Coletivas, em que o sujeito ganha dinheiro porque ele fez uma PPP, instalou um painel solar em cima da casa. E ele vai tomar conta. Então tem uma porção de pequenas propostas que vão construir essa visão de cidade completa. Isso paulatinamente. Então é isso. Eu tento falar isso. Da concessão, assim, mas aí você bate também um pouco no o carioca, às vezes não gosta de algumas coisas. Tem a questão da concessão do Jardim de Alá. Você tem o projeto do A Senhora é um projeto lindo, né? Sim. Porque o Jardim de Alá hoje é uma praça abandonada. Bonito. É uma praça abandonada e as pessoas estão contra as concessões, apesar que as praças estão abandonadas. Tem a Zona Sul, né? A prefeitura não precisa investir na Zona Sul, enquanto a Zona Oeste, se você tem quem invista lá, investe onde não se pode investir. A mesma coisa acontece com o Pão de Açúcar. Você tem segurança jurídica, estava com todas as licenças e parou. Às vezes eu falo isso em meus artigos, sempre que
o carioca, às vezes, é anti o progresso da cidade. Você tem um projeto via aqui ao passando, né? Porque é muito longo. Nossa, vem muita coisa, o 2030. Fala, meu Deus, será que 6 anos consegue isso? Porque às vezes é difícil enxergar 6 anos, é pouco tempo. Não, muito pouco tempo. Na realidade é o seguinte, 2030 é o primeiro passo que a gente tem que dar. Tá, mas a gente começa a falar isso agora. É muito grande. Falar de uma cidade é muito complexo. Tá? Não, é uma megalópole, né? É uma metrópole quase legal. Você pega Belfort Roxo, todo mundo é uma coisa só, né? Mas dá para transformar a cidade? Porque às vezes alguém já falou que o Rio tá um passo do precipício. Tá. Vamos dar um passo à frente. Então vocês vai cair no precipício. Você está coberto de razão. Nós estamos a um passo do precipício. Né? Então é uma cidade à beira da morte e às vezes não se enxerga, né? O legislador, os formadores de opinião, a elite carioca, não enxerga que o Rio pode virar uma Detroit. Exatamente, uma Detroit, então, Gary, Indiana, e a gente está indo para esse caminho, porque a gente não sabe o que a gente vai ser. A gente ainda está na inércia de capital. Ainda estamos com isso na cabeça. Tá? Você está coberto de razão nesse sentido. O Rio fica parado, que a gente põe em pé, a gente tem que acabar com a fusão, a gente tem que voltar a ser capital, sempre nessa discussão que é utópica, né? Mas a gente tem que assumir um protagonismo primeiro de capital do Estado, né? de capital metropolitana. Eu acho que a gente acaba não assumindo essa questão. Todas as vezes que a gente tem uma iniciativa de gestão metropolitana, ela vai por água abaixo por motivos políticos. O prefeito não é do mesmo partido do governador e a coisa desanda, anda para trás. E a gente vê que as secretarias de integração metropolitana, elas normalmente não andam para frente porque não foram feitas para andar para frente. Só para fazer um comentário rápido em relação ao Jardim de Alá, que você tocou no assunto. Eu respeito muito o trabalho do Acioli, respeito o trabalho do Miguel Pinto Guimarães demais, acho um excepcional arquiteto. Só que eu penso que quando a gente vai analisar o edital, né, se fala muito do Jardim de Alá, só que a gente fala quase zero, do canal do Jardim de Alá. E eu percebo que se a gente fizer, nesse momento, na configuração que é proposta dessa instalação, dessa galeria comercial, tem gente que chama de shopping, galeria comercial, área comercial ali, daquela maneira, nós vamos engessar, inclusive, a reforma que a gente precisa para o canal. E eu vou dizer uma coisa, a Lagoa Rodrigues de Freitas ela tá em risco, assim como a própria Praia do Leblon. Isso é para daqui a 3 anos? Não, mas daqui a 12 anos a gente já começa a perceber algumas coisas. Tá? E recentemente, quem quiser ver no Instagram, acabei de gravar um vídeo onde eu explico, conversar com o pessoal da COP e o FRJ, o que a gente faz. Então, eu não sou contra a parceria público-privada, muito pelo contrário, eu acho que ela é extremamente favorável. Mas eu acho que nós podemos ser mais delicados em relação ao nosso patrimônio. Aí você vai me dizer, caramba, o Louvre radicalizou. O Louvre era outro contexto, mas se você vai ao Central Park, você vai ver 6 restaurantes dentro daquela área toda. Você vai ao Hyde Park, você vai ver 1 ou 2 instalações que são efêmeras, são parceria público-privada. Mas elas não modificam completamente a paisagem. Tá? Eu acho que é perfeitamente possível a gente fazer um projeto comercial ali um pouco mais delicado e, ao mesmo tempo, a prefeitura assumir a responsabilidade também, a sua responsabilidade de PPP e negociar de uma forma mais direta o acerto do Jardim de Alá, do canal do Jardim de Alá, que é muito importante para a Lagoa Rodrigues de Freitas. Isso tem uma história muito mais complexa que essa, né? Mas se quiser depois eu posso vir detalhar, até escrever um artigo para você sobre isso. Mas essa questão. Um artigo é bom, porque já está chegando aqui quase 1 hora. Desculpa. Não, mas é 1 hora que a gente tem usado mais ou menos de tempo de conversa. 40 minutos, 1h20 em média. Mas assim, eu acho interessante talvez você, para a gente terminar, só falar um pouco mais do Rio Visão 2030, que como quando você puder começar a campanha, vai ser meio que a linha dela. Se você puder dar um spoiler um pouquinho, um spoiler sem ser um spoiler eleitoral, para ficar em conjunto com as leis eleitorais, aquele spoiler para poder, que vai estar ali suas propostas e todo o seu método futuro. Você quer que eu adicione aqui?
Sim, sim, adiciona aí, porque eu acho que é importante, tá? Então vamos lá, todo mundo. É o seguinte, tudo, de certa maneira, parte aqui exatamente da questão dessa subdivisão da cidade e das vocações que cada área dessa vai ter, né? Já falamos aqui da cidade, daqui a Campo Grande, Santa Cruz, que eu chamo de Cidade da Manhã, a cidade original, que é a cidade Alfa, que tem dois trechos aqui, zona turística e zona de proteção, Novo Centro, Baixada, Jacarepaguá, reserva ecológica aqui, que é a nossa querida Guaratiba, e o super distrito articulador. Eu queria chamar a atenção aqui que o Plano 2030, ele é baseado no que eu vou chamar de caixa de ferramentas, ou seja, não é uma determinada ação, nós precisamos de um choque de ações. Né? E esse choque de ações ele sempre é ditado pela necessidade das pessoas, ou seja, não é o que o político quer, como, por exemplo, eu vejo às vezes uma indução excessiva em relação à questão do Porto Maravilha. Não é o do político que quer. Por exemplo, a gente não precisa de parque no Porto, né? A gente precisa de outros investimentos em outros locais. Tá? Vamos lá que você é contra investimentos turísticos? Não, sou completamente a favor, desde que eles não sejam absolutamente loucos. E que essa política de ferramentas, na verdade, ela é feita por uma opção de ações que vão de economia, né, questão social, turismo. Então a gente não consegue dar solução a um problema se a gente não pensar de uma maneira absolutamente holística. Vou dar um exemplo. Murdoch, urbanismo pode ajudar a combater, ajudar na segurança pública? Claro que sim. Claro que sim. Como? Por exemplo, inevitável que a gente tem que usar a cidade inteligente de uma maneira melhor do que apenas para multar os automóveis, né? Você passa ali, sei lá, 62 por hora numa via a 60, já vai tomar uma multa automaticamente na sua casa. De fato, a gente precisa, né? E como é que a gente faz isso? A gente precisa fazer essa descentralização dos centros de segurança. A gente tem que, de fato, fazer um investimento grande, conectar as redes, inclusive das câmaras privadas, para que a gente possa saber onde estão as pessoas, né? Identificar pessoas e ter isso de uma forma muito clara. Vou dar um exemplo. Hoje em dia a gente tem o Centro de Operações Rio, que é uma iniciativa muito legal, mas a gente tem que ter o centro de operações específicos, não apenas para tirar o carro que está enguiçado no túnel XPTO. A gente tem que ter um centro de operações de segurança pelas macro-regiões, tá certo? Por aquelas regiões que eu acabei de citar. Né? E com um planejamento de contingência específico para a segurança. Murdoch, aí você vai falar, a Polícia Militar não é competência do município. Não, realmente não é. Mas nós somos, no Novo, nós somos a favor da Guarda Municipal, de um setor da Guarda Municipal preparado para atuar na segurança e no patrulhamento principal, principalmente nessas regiões mais adensadas e armada. Tá? Isso aí é uma coisa, é condição sine qua non. Outra coisa que a gente já sabe onde o assalto vai acontecer. A gente já sabe onde determinado crime vai acontecer. Tá? Por quê? Pelo histórico passado. A gente tem as manchas criminais. Aí, eu me questiono. Me questiono, por exemplo, como é que a gente tem uma violência grande em Copacabana. Se a gente sabe que ali vai ser um foco, um grande foco em determinados locais. A gente já tem essa ideia. Então, se através da inteligência eu vou disponibilizar isso para a PM, se a PM não puder agir, eu vou ter que conseguir colocar a Guarda Municipal para agir nos pontos principais. Né? Outra coisa, existem pontos da cidade que nós sabemos que são pontos de crime. O que é o ponto de crime? Tem uma matriz espacial aí, né, muito baseada na regra das janelas quebradas, né, que são os ambientes degradados, em que você não tem visibilidade, você tem um muro que não permite que você fuja ou desvie de qualquer pessoa que vem, que você não tem iluminação pública, que se você gritar ninguém vai te ouvir. Então, nós temos uma matriz específica e isso, por exemplo, em urbanismo, tem que ser atacado. Pontos cegos da cidade. E caramba, será que eu tenho pontos cegos que não sejam tão longe assim dos pontos de passagem das pessoas e que eu possa, ali nesse ponto cego, criar um sistema para receber os ambulantes, para que eu possa dar
ativação a esse lugar, sabe? Então tem uma porção de pequenas ações que nós podemos fazer isso. E não adianta simplesmente pensar de uma maneira única. Tá? Eu queria falar aqui um pouco também da questão da centralidade. Vou falar aqui especificamente de Bangu. Né? Vamos dar uma olhada. Aqui, quem está acompanhando e vai poder pegar no PDF depois, eu estou mostrando aqui uma isócrona. Murdoch, o que é uma isócrona? Isócrona é um diagrama de tempo sobre um mapa. Isso significa que se eu quero montar cidades caminháveis, cidades mais saudáveis, eu vou ter que entender qual é o tipo de contexto, qual é o tipo de infraestrutura que eu vou ter para aquela determinada região. Então, a gente está vendo aqui nessa ilustração duas isócronas, uma mais central, que é em torno da região de Bangu, da estação de trem de Bangu, né, que, na verdade, se a gente for olhar bem aqui, ela abrange um círculo de caminhada de 15 minutos e abrange 30 mil pessoas. Esse outro círculo, um pouco mais desbotado, é o de bicicleta, são 15 minutos de bicicleta, já pego 45 mil pessoas. Então, significa que se eu induzir essa centralidade através de adensamento de lei municipal, se eu colocar serviços governamentais aqui, serviço à população, como poupa-tempos, questões cartoriais, né, coworking popular, e em volta da estação de trem, cara, mas beleza, então a gente vai conseguir. E outra coisa que eu acho muito importante é que a gente comece a costurar os bairros que cresceram em volta da linha do trem e que tem ali um verdadeiro muro. E um muro, na verdade, se torna também um local de crime, tá? Porque a cidade meio que acaba. Então, tem um projeto da indução do que eu vou chamar de zíper urbano. Em volta das estações, você criar essas superpassagens, parques públicos, né, que podem ser absolutamente locáveis, e aí sim eu vou querer ter uma parceria público-privada para isso, porque isso pode se transformar numa área comercial, desde que me dê a possibilidade de encaixar aí dentro algumas áreas de serviço à população. Então, eu atravessaria a linha de trem e por cima, né, desse super parque público, de uma maneira criando uma nova centralidade. E eu posso repetir isso através das outras centralidades, né, que a gente vai identificar aqui logo depois. Então, temos uma porção de coisas, né? Por exemplo, aqui para a zona, as fazendas urbanas na Avenida Brasil, falam de segurança alimentar, que foi um projeto que a gente desenvolveu, e essas fazendas urbanas, elas seriam também uma parceria público-privada, junto com dentro de imóveis que estão abandonados. Então, de tanto em tanto tempo, você ia ter um incentivo a uma fazenda urbana que vai ser, ao mesmo tempo, uma horta e vai ser uma reciclagem, uma escola de reciclagem de alimentos e restaurantes populares. Essa ideia eu já ventilei na prefeitura um tempo atrás e as pessoas já começaram até a adquirir, a seguir de alguma maneira. E cara, eu vou falar de favela, de como a gente usa tecnologia para compensar e para incentivar a questão das comunidades. A questão das comunidades, aliás, no plano 2030, ela é muito relevante, porque eu enxergo comunidades, as favelas elas foram uma solução e agora são uma potência, e a gente tem que ofertar, né, borrar a mancha entre o asfalto e o morro, tá? Deixar de ter essas coisas. Então vou explicar aos poucos uma série de ações e pontualmente, e quem quiser me perguntar alguma coisa, pode perguntar, porque eu tenho alguns trabalhos, inclusive quase que um livrinho pronto de como a gente consegue ativar as comunidades. E para encerrar aqui o bolo, né, a linha do bolo, a gente tem uma proposta aqui importante, que é para conectar o Galeão à SDU, né, passando pelo Porto do Rio, pela cidade universitária, pelas zonas que a gente entende que serão criadas, são armazéns alfandegados. Para quem não sabe, é o seguinte: o armazém alfandegado é uma extensão do aeroporto, em que, na realidade, se você fez uma importação, digamos, a Petrobras fez uma importação, fazer uma pesquisa de petróleo, ela
esse equipamento, antes de ser desembaraçado, que a gente sabe que no Brasil isso pode ficar 6 meses, às vezes até 1 ano, ela pode se deslocar para esse centro de pesquisa dentro desse armazém, né, alfandegado, e aí a pessoa pode ir lá, dentro dessa área especial, e desenvolver a pesquisa e tecnologia. Então, nós temos oportunidades aqui de criar esses armazéns alfandegados aqui, tanto na borda do aeroporto, aqui do Galeão, como você está vendo, como na borda, e criar um centro aqui, né, de armazém alfandegado, só que dessa vez para eventos e feiras e culturais, aqui como extensão do Museu de Arte Moderna. Então, cada proposta dessa dá, sei lá, 2 horas de conversa. Mas é exatamente isso que eu quero deixar para vocês. E aí aquela história, Murdoch, e se você não for eleito? Gente, fica de presente para a cidade, sabe? Fica de presente para a cidade. Eu vou deixar passando um filminho aqui, Quintino, enquanto a gente conversa, senão eu vou perder muito tempo aqui com você e eu vou acabar atropelando você. Mas é Não, bonitinho pra caramba. É que a bonitinho gente pra hoje, caramba. a gente está fazendo entrevista com uma série de candidatos, né? Então, isso seria onde? Isso aqui, esse aqui, na realidade, é o seguinte: você está vendo que, na realidade, a gente está propondo, a gente está propondo uma linha, tá? E a gente fez essa conversa, essa linha, ela, no momento, ela seria como VLT, que sai do SDU e chega até o Galeão. A fase 1 dela é uma linha paradora que sai do Gentileza indo até o Galeão. E o grande barato disso, eu não sei se está dando para ver aqui, a linha do VLT, né, do transporte sobre trilhos, a gente chegou até a aventar que isso fosse uma espécie de aeromóvel, mas o VLT é a melhor solução. Isso que a gente está vendo aqui é a ponte de Niterói, tá? É a ponte de Niterói e de vinda. Então o sujeito vem de Niterói, ele vem de ônibus aqui, sai aqui, passa por baixo, pega o VLT para quê? Para ir trabalhar, conectar justamente na Ilha do Governador, no Galeão, extensível ao bairro da Ilha do Governador, né? Isso aqui é uma alça de Niterói. Você sai de Niterói direto para a Ilha do Governador, o FRJ. Vamos continuar o filminho aqui, né? Mas é o que eu falo, Quintino, cada pontinho desse são horas e horas de conversa. Adoraria ter essas conversas com você. Mas olha só, e quando eu conecto, uma das ideias aqui é você conectar a cidade universitária e principalmente ali ao Parque Tecnológico com a zona portuária. Não sei se você conhece em Dublin, olha aqui a ponte que conecta aqui o FRJ, aqui a zona portuária. Em Dublin nós temos um desenvolvimento, Dublin, Amsterdã e Dublin, Amsterdã, nós temos um desenvolvimento de um conceito chamado Smart Dockland, ou seja, é uma zona de altíssima tecnologia, processamento de exportação e conectada justamente criando uma sinergia com as questões tecnológicas e todas as facilidades que a gente puder ter. Vale a pena ter Smart Docklands Dublin. Então, essa simples conexão aqui, ela ia permitir, cara, essa fluidez entre a pesquisa de óleo e gás em petróleo na zona portuária, o FRJ, um barato. Já que o filminho é legal, vou passar um último filminho para a gente olhar aqui, que seria justamente o filme conceito que a gente criou para cá, aqui para o Freeport, para ser armazém alfandegado aqui na UFRJ, junto ao MAM. O que é isso? Isso, na realidade, é uma casca, que o Santos Dumont está aqui à direita. Isso é uma casca para receber feira de medicina, feira de ciência, equipamentos de ciência, exposições. Isso seria um super anexo cultural do MAN. Esse programa já tem em Seul, na Coreia, e fatura bilhões. E nós criamos esse conceito aqui, baseado justamente na continuação da forma do teatro aqui do Museu de Arte Moderna, do Afonso Eduardo Ride, e ele faz uma conexão aqui do próprio Museu de Arte Moderna ao aeroporto. Tudo isso é baseado num conceito chamado Aerotrópolis, que também é outra conversa grande para a gente ter. Mas, meio que para encerrar essa conversa, jeito Rio de Janeiro tem. Só que a gente tem que se reinventar, como você falou. A gente fica achando que ainda estamos no passado, que tem que desfazer a fusão ou virar capital. Não.
a gente tem que entender quem nós somos. O Rio de Janeiro não é mais só praia, muito pelo contrário. O carioca hoje vive, né, principalmente Zona Norte, Zona Oeste. E a gente tem que dar choque de cidade nessas regiões, nessas áreas. E do bem, e choque de prosperidade. Só assim a gente vai conseguir combater o crime para as futuras gerações e gerar prosperidade. Crime se combate com prosperidade. Essa é a minha visão. Falei demais e eu peço desculpas a você. O termo médio que a gente faz aí de 1h40, 1h20, mais ou menos. Agradecer, Murdoch, pelo tempo que você nos concedeu. Lembrar que o Diário do Rio está fazendo uma série de entrevistas para vocês curtirem, comentarem, compartilharem. Eu já falei, eu gosto de lembrar que os partidos, as federações, cada uma pode indicar 52 candidatos. Então, você tem, cada um 52, da direita à esquerda. Então, você tem um candidato ao seu gosto. É impossível que entre mais de 1000 candidatos não tenha um que te interesse. Não dá para dizer, não tem quem votar. Tem. É você que não está se dando o trabalho de escolher a pessoa. Então, muito amigo seu não vai se dar o trabalho de escolher. Então, você usa a entrevista do Diário do Rio e fala, olha, você gosta tanto de urbanismo, olha o Murdoch. Você gosta tanto de ambiente, olha tal candidato. Você gosta tanto desse tema, olha tal candidato. Você tem. A gente está fazendo uma série de entrevistas com candidatos de vários candidatos e pré-candidatos de vários partidos e correntes ideológicas que ajudam a escolher. O Diário do Rio está fazendo isso. É um trabalho um pouco, vou dizer que é exaustivo, eu saio cansado às vezes no final aqui. Estou fazendo de StreamYard, porque o estúdio ainda daria mais trabalho ainda. O StreamYard é um pouco mais simples. Obrigado, Murdoch. Muito obrigado pela presença. Quintino, muito obrigado. Só queria encerrar dizendo, olha só, esse processo é democrático. Eu acredito em opiniões opostas. Tá? Quem quiser debater ou conversar comigo, só me chamar. Pode ser no Instagram, @carlos.murdoch com CH. E receber críticas, sugestões, não tem o menor problema. Fala comigo, me procura, que a gente sempre procura responder. E, cara, elogiar demais ao espaço que o Diário do Rio está dando para a gente, porque se não fosse assim, televisão não vai existir. E aqui, mesmo que de uma forma condensada, eu pude falar bastante, encher a paciência do Quintino e, no final das contas, um agradecimento para todos vocês. É bom que a gente sai sempre aprendendo um pouquinho. Lembrando que está no podcast e seguir o canal instagram.com/política do Rio e tiktok/política do Rio, porque a meta não deixa que a gente bote material de política que joga para o chão nosso acesso. Então a gente tem que falar de política em outro canal, por causa que não querem que a gente discuta política, né, nesse mundo atual. Obrigado, Murdoch, e a todos. Até o próximo. Tchau, tchau.